Era o início do inverno quando tive que fazer uma grande mudança de local de trabalho. Não havia como evitar devido à minha posição, a menos que eu decidisse desistir do emprego. Obviamente eu não queria fazer isso. Infelizmente, eles estavam me fazendo mudar para um lugar onde nunca tinha estado antes. Era uma cidade pequena, bem longe de tudo, que por acaso tinha um grande armazém onde eu trabalharia. Sem nenhuma maneira real de chegar lá com antecedência e avaliar melhor, tive que simplesmente alugar uma casa sem nunca vê-la pessoalmente. As opções eram mínimas dado o tamanho da cidade, por isso não fiquei muito confiante na minha escolha. Eu tentei o meu melhor para manter minhas esperanças de qualquer maneira. Quando chegou o dia, deixei minha cidade natal e dirigi 2 dias até o novo lugar. A viagem foi tudo normal, somente motorista e responsáveis pela estrada. Quando cheguei à cidade e dirigi pelas estradas, me senti muito distante de mim. Eu sempre fui uma pessoa da cidade e esta foi a cidade mais pequena que já estive na vida. Havia poucos bairros com casas novas, pois a maioria delas era muito antiga. O bairro onde ficava minha casa era muito feio, mas pelo menos minha casa era uma das mais novas. Estacionei na beira da rua e caminhei até a garagem, que tinha um container no meio que foi entregue com todas as minhas coisas dentro. Abri um envelope com a chave da casa e destranquei a porta da frente. Entrar pela primeira vez e ver uma casa vazia nunca é a melhor maneira de avaliar se ela será boa ou não, mas este lugar parecia muito pior do que nas fotos. Havia rachaduras nas paredes, manchas de água por todo o teto, coisas que deviam ter sido retiradas das fotos com Photoshop. Os quartos também não eram muito espaçosos. Honestamente, depois de ver todas as outras casas por lá, esta era provavelmente uma das melhores da cidade. Assim que terminei de examinar os quartos, tudo parecia estar contra mim, pois o abajur do ventilador de teto quase caiu na minha cabeça. Limpei tudo e voltei para o meu carro e peguei o colchão de ar e algumas mochilas cheias de coisas. Já era muito tarde e eu não queria fazer grandes movimentos até de manhã. Resolvi montar o colchão de ar na sala. Não sei. Dormir em um quarto vazio, em uma casa vazia, me deixou desconfortável. Decidi simplesmente deixá-lo na sala até colocar minhas coisas. Apaguei todas as luzes e me deitei. Eu estava muito cansado. Eu ainda estava tendo muitos problemas para me sentir confortável. Cerca de meia hora se passaram, ficando ali deitado e tentando adormecer, até que dormi. Foi então que uma batida forte na porta da frente me acordou assustado. Olhei para a porta e toquei no meu telefone para verificar a hora. Era quase 1 da manhã. Ninguém deveria estar na minha porta tão tarde. Levantei-me e fui até lá em silêncio. Havia 2 homens parados na varanda olhando para a porta. Estava bastante escuro e não consegui distinguir nenhuma característica. Fiquei lá e os observei, sem dizer nada. Esperei que eles saíssem. Eles bateram novamente, não mostrando sinais de sair tão cedo. Eu me perguntei o que esses caras poderiam precisar a esta hora da noite. Eu realmente não conseguia pensar em nada razoável. Mais 30 segundos se passaram até que um deles começou a se virar e ir embora, seguido pelo outro. Depois que eles foram embora, sentei-me no colchão e tentei descobrir por que eles vieram até minha casa. Passei pelo menos 15 minutos deitado e pensando. Acho que estava mais cansado do que pensava, porque adormeci logo depois. Quando acordei devia ser cerca de meia hora depois. Eu ainda estava meio adormecido, mas ouvi um rangido vindo do outro lado da casa. Levantei-me rapidamente e acendi a luz. Eu não sabia se era apenas a casa rangendo ou algo totalmente diferente. Eu já estava nervoso desde antes. Fui até o lugar onde ouvi o som. No início nada parecia estar errado. Era apenas uma sala vazia. Isso foi até que notei uma lacuna muito pequena entre a moldura da janela. Estava apenas ligeiramente aberta. Meu estômago doeu quando fechei e tranquei. Eu não tinha ideia se já estava daquele jeito antes ou não. Eu não me lembrava se tinha verificado as janelas. Minha mente estava acelerada, me fazendo percorrer toda a casa e verificar cada janela e porta. Ao percorrer os quartos do andar de cima, notei uma única pegada de sapato bem no meio do corredor. Felizmente, parecia não haver mais ninguém na casa, mas isso não diminuía o horror da situação. A polícia veio rapidamente depois que liguei, confirmando que era muito provável que alguém tivesse entrado pela janela naquela noite. 1 ou 2 pessoas devem ter entrado pela janela do térreo e percorrido toda a casa. Tudo isso aconteceu enquanto eu dormia no meio de um quarto vazio. É um pensamento assustador.
porém não mais assustador do que iria acontecer alguns dias depois. Eu estava arrumando uma planilha no meu computador e coloquei um fone para ouvir uma música. Eu já tinha verificado todas as janelas e portas. Não iria experimentar passar por tudo aquilo de novo de graça. Mas de alguma forma ele entrou, eu o senti respirando atrás de mim, e quando me virei, ele me pegou pelo pescoço. Entrei em luta corporal com um homem que nunca tinha visto antes. Enquanto ele me segurava, vi que ele puxou uma faca e me golpeou na barriga com ela. Depois disso, não sei se ele me soltou porque ficou assustado ou o que aconteceu. Mas eu consegui sair pela porta sentindo como se minha barriga estivesse em chamas. Enquanto saía, ouvi outra pessoa dizer: "Termina, você vai deixar ele fugir?" E continuei andando o máximo que pude. Foi quando pedi ajuda a uma família que estava passando por perto. Desesperados, eles me levaram ao hospital e, graças a Deus, a facada não acertou nenhum órgão vital. Quando a polícia chegou quase 2 horas depois, dei a eles o máximo de detalhes do homem que me atacou. Imediatamente, a policial que anotava tudo soube de quem eu estava falando. Para resumir, o homem que me atacou e o homem que estava parado no batente da porta moravam naquela casa há anos, desde que a mãe deles ainda era viva. Eles acabaram sendo despejados daquela casa uma semana antes de eu me mudar. Eles acharam que eu era o responsável por eles serem despejados e foram até lá para me matar. Já preso, o homem que me deu a facada disse que não conseguiu me matar, que não teve coragem. Tudo isso foi a coisa mais assustadora que já passei em minha vida. Ver uma entidade não chega nem perto do terror, que é sentir sua vida se esvaindo aos poucos. Me mudei daquele lugar no dia que tive alta. Minha primeira grande viagem para esquiar foi com minhas amigas Angela, Alice e Louise, e todas nós voamos para o Colorado. Angela era mais experiente, já havia esquiado até mesmo na Argentina. Todas nós alugamos um Airbnb na cidade de Snowmass, perto da estação de esqui de Aspen Mountain. Eu só tinha praticado snowboard uma única vez na minha vida naquele momento, então praticamente não sabia nada. A primeira coisa que fizemos do aeroporto foi ir direto para o Airbnb. Era uma espaçosa casa de 4 quartos. Tinha um enorme deck com uma banheira de hidromassagem com vista para a zona rural do Colorado. Era algo realmente chique. Como já era muito tarde quando chegamos lá, fomos a algum bar local na primeira noite, que era em uma quinta-feira. No dia seguinte, fomos direto para a montanha via Uber. Alugamos nosso equipamento na montanha para facilitar as coisas. Não estava muito lotado no primeiro dia, provavelmente porque era um dia de trabalho. No dia seguinte ficou muito mais lotado. Por alguma razão eu simplesmente não conseguia pegar o jeito. Não consegui descer uma ladeira sem cair pelo menos algumas vezes. A certa altura, eu estava tão farta que simplesmente sentei na encosta de uma grande pedra para recuperar o fôlego e fazer uma pausa. Enquanto isso, um monte de gente passou por mim, até mesmo crianças. Isso fez com que parecesse fácil naquele momento. Então veio esse homem que também parecia não saber o que estava fazendo. Ele veio até mim e perguntou se eu estava bem, e começou a tentar conversar comigo. Era o lugar mais estranho para conversar. Então, depois de alguns segundos respondendo às suas perguntas, levantei-me e disse: "Foi um prazer conversar com você." E voltei a tentar descer a montanha de snowboard. Esta montanha era uma pista azul, o que significa que era uma encosta mais longa para descer e um pouco mais difícil do que uma pista verde. Parei novamente um pouco mais abaixo na montanha para fazer outra pausa. Eu realmente não estava me divertindo. Para minha consternação, vi aquele cara de antes se aproximar de mim novamente. Ele estava se aproximando de mim com a mesma luta que eu estava enfrentando. Ele parou bem ao meu lado e tirou a prancha de snowboard, depois sentou-se a poucos metros de mim. Ele começou a falar comigo sobre como estava acostumado com tantas garotas bonitas por lá. Isso foi super estranho porque eu estava com máscara de esqui e capacete. Meu rosto estava praticamente coberto, fora que também não sou a pessoa mais linda do mundo. Ele perguntou com quem eu estava naquele lugar. Eu menti e disse: "Meu namorado." Ele riu e disse que me viu chegar com todas as meninas. Eu olhei para ele e não disse nada, e depois voltei para minha prancha de snowboard
e continuei descendo a montanha. É estranho, mas consegui descer melhor do que nunca naquele momento. Talvez porque tivesse a motivação adequada para simplesmente descer a montanha e sair de perto daquele cara. Quando cheguei lá embaixo, fui imediatamente para o alojamento e sentei-me em uma das mesas, ligando para cada uma das meninas. Alice foi a primeira a atender. Expliquei o que aconteceu e pedi a ela que se sentasse comigo. Alguns minutos depois, eu a vi caminhando em minha direção. Eu já havia mandado uma mensagem para nosso chat em grupo, dizendo que deveríamos ir embora. Já eram cerca de 3 da tarde, de qualquer maneira. Já estávamos lá há algumas horas, quando Angela e Louise terminaram a corrida que estavam fazendo. Elas nos encontraram no alojamento. Devolvemos nosso equipamento alugado e depois voltamos para o Airbnb. Todas tomamos banho e nos trocamos, e depois fomos jantar na vila. Depois fomos a alguns bares locais e ficamos decentemente bêbadas. Quando voltamos para o Airbnb, nós 4 entramos na banheira de hidromassagem no deck e bebemos mais um pouco. Depois de um tempo, todas nós finalmente fomos para nossos quartos dormir. Sou muito ruim para dormir e fiquei acordada no telefone por mais de 1 hora, navegando no TikTok enquanto ainda estava meio tonta por conta do álcool. Eu não estava cansada, e isso foi uma coisa muito, muito boa que pode ter nos salvado. Em certo momento ouvi passos na área, na sala ou na cozinha. Não sei exatamente de onde vinha. O Airbnb tinha piso de madeira por toda parte. Inicialmente pensei que fosse uma das meninas indo ao banheiro ou pegando água, mas então ouvi a maçaneta da minha porta girando. Sentei-me e estava prestes a dizer alguma coisa, mas me contive. Pensei comigo mesma por que uma delas estaria tentando entrar no meu quarto àquela hora. Fui imediatamente para o chat em grupo para enviar uma mensagem de texto a todas e perguntar quem era. Ninguém respondeu. Elas deviam estar dormindo. Fui na ponta dos pés até a porta e coloquei meu ouvido contra ela. Ouvi passos se movendo. Quando tudo ficou quieto, destranquei a porta silenciosamente e girei a maçaneta. Empurrei a porta o mais gentilmente que pude e espiei ao redor de tudo. Olhei de canto a canto até ver uma figura alta andando de uma porta a outra. Era um homem com certeza. Ele estava tentando entrar em um de nossos quartos. Tive vontade de gritar para minhas amigas, mas fiquei em silêncio porque estava com muito medo de que algo pior acontecesse. Fechei minha porta silenciosamente e a tranquei. Rezei a Deus para que todas estivessem com as portas trancadas. 4 meninas em um Airbnb não poderiam fazer muita coisa contra um homem daquele tamanho e ainda mais se estivesse armado. Liguei para o 91 baixinho e sussurrei o tempo todo ao telefone. Foi quando ouvi a luz bater na porta do meu quarto. Virei-me para a porta e observei a maçaneta começar a girar novamente, mas ele não conseguiu abri-la. Eu ficava dizendo ao telefone, por favor, apresse-se, ele vai nos matar. Minhas amigas estão dormindo e estão bêbadas. Tudo o que a mulher na linha dizia era que a polícia estavam quase chegando e que era para eu ficar quieta. Era perfeitamente possível que o homem do outro lado da porta me ouvisse sussurrando porque começou a empurrar a porta. Ouvi empurrões e batidas na porta e simplesmente não pude mais evitar. Eu gritei, saia daqui, estou ao telefone com a polícia. O estrondo parou e uma voz do outro lado disse, tudo bem, querida. Ouvi seus passos se afastando. A operadora do 911 me instruiu a ficar no quarto até a chegada dos policiais. Espiei pela janela, mas estava escuro demais para ver qualquer coisa além de alguns metros à frente da janela. Minhas amigas estavam acordadas agora por causa dos meus gritos. Eu disse a todas para ficarem em seus quartos. A polícia finalmente chegou cerca de 5 a 10 minutos depois e entrou direto porque a porta estava destrancada. Assim que foi confirmado que o intruso havia desaparecido, garantimos que todos os pontos de entrada estavam trancados e protegidos e eles partiram. Dormir depois disso foi difícil. Claro, surgiu a ideia de que era aquele homem assustador da montanha que estava me seguindo e acredito que seja uma possibilidade. A voz parecia um pouco, honestamente. Depois de acertar um reembolso parcial com o Airbnb, passamos o domingo viajando pela região, em vez de praticar snowboard novamente, e ficamos em um pequeno motel no domingo à noite. Voamos para casa na segunda de manhã.
Venho compartilhar com vocês essa história que pertence ao meu pai, que foi zelador de uma funerária durante muitos anos e foi um trabalho que o deixou cheio de lembranças, mas também de histórias estranhas que sempre contava para mim e para minha irmã. Ele disse que não se deve ter uma mente fechada, embora nem todos tenham a oportunidade, a capacidade ou melhor, a sensibilidade de ver coisas que as pessoas comuns não conseguem. Devemos sempre manter a mente aberta de que há muitas coisas acontecendo ao nosso redor, mesmo que não possamos vê-las. Vou contar a vocês na primeira pessoa, porque sei que ele adoraria ser o único a contar isso. Meu nome é Francisco, mas me chamam de Dom Pancho. E eu era zelador em uma funerária de classe média alta em minha cidade. Ficava acordado até muito tarde, limpando o lugar, quando sabia que haveria um velório em algumas horas, ou no dia seguinte. Numa dessas noites, o lugar estava quase vazio. Restaram apenas as 2 recepcionistas e eu terminando meu trabalho. Eu estava passando pela recepção com todos os utensílios de limpeza, quando de repente vejo entrar na funerária uma família, composta por mãe, pai, uma menina de não mais que 4 anos e seu avô. Os pais foram diretamente para a recepção. O pai estava chorando, porque é lógico, ele estava ali por algum motivo. Talvez eles fossem solicitar relatórios de um ente querido que morreu. Enquanto os pais conversavam com as recepcionistas e davam informações, vi a menina e o avô andando pela recepção de mãos dadas. A menina tinha uma boneca com a qual brincava com o avô. De repente vi que eles estavam sentados em alguns degraus que levavam ao 2º andar e lá continuaram brincando com a boneca, enquanto os outros 2 ainda estavam na recepção. Eu estava passando a alguns passos de onde eles estavam sentados, porque estava varrendo toda a entrada. Eu só precisava terminar aquela parte e poderia ir para casa. Quando passei pela menina e seu avô, tive vontade de cumprimentar o homem levantando a mão, mas ele não me viu. Quem me devolveu um sorriso foi a pequena. De repente, os 2 se levantaram. A menina de repente começou a chorar e vi que ela pedia os braços do avô como se pedisse para ele carregá-la. Mas o homem disse-lhe que não conseguia e tentou acalmá-la, mas foi inútil, até que sua mãe veio buscá-la. Ela a pegou no colo e a levou embora enquanto a menina chorava, pedindo os braços do avô, que ficou ali parado na escada. Terminei meu trabalho e eles ainda estavam lá. Finalmente me retirei para descansar e só voltei no dia seguinte. Na manhã em que cheguei, já havia gente na funerária. Um funeral seria realizado, e eu sabia que era a família da noite anterior, porque os vi na entrada. Somente não vi a menina nem o avô. Mari, minha colega de trabalho da manhã, me contou que estava quase tudo pronto. Eles estavam arrumando flores e decorando o local onde iriam colocar o caixão e a foto do falecido. Tivemos que ajudar a fazer todos os preparativos para que o pessoal pudesse acomodá-los. Colocamos infinitos arranjos de flores e estava do jeito que sempre era. Achei que já tínhamos terminado quando a Mari me pediu para ajudá-la com a pintura do falecido que estava lá fora, pois era muito grande e pesada. Então saí imediatamente para ajudá-la. Quando vi a pintura, fiquei paralisado. Era aquele homem que tinha ido embora na noite anterior com aquela família e a menina. Ele era o avô da menina. Mari viu meu rosto e me perguntou se eu o conhecia, ao que respondi que não. Eu não queria contar nada a ela para não assustá-la. Simplesmente carreguei o quadro de um lado e ela do outro e levamos para o velório. Depois fui para a área de manutenção, onde estão todos os itens de limpeza e onde há mesa e cadeiras para nós, zeladores, comermos no intervalo. Fiquei ali sentado por um tempo enquanto observava as coisas. Mari chegou algum tempo depois, um tanto preocupada. Fiquei me perguntando como ela estava, já que nos conhecíamos há muito tempo e eu sabia que ela tinha alguma coisa. Não pude deixar de contar tudo a ela, porque precisava contar para alguém e confiava nela. Seu rosto era de surpresa, mas ao mesmo tempo de sentimento, porque a primeira coisa que disse foi: o homem estava se despedindo da neta. E foi aí que minha forma de ver a situação mudou. Já não tive medo. Entendi que a menina era a única que podia ver o homem, e por algum motivo eu também. Quando saí de lá, vi que já tinham o caixão do homem na sala, e a pequena missa com o padre já havia começado. Vi os pais chorando e muita gente, mas a menina não estava. Parecia que seus pais não queriam levá-la. Depois das palavras do sacerdote, vi de fora que muitas fotos daquele homem começaram a aparecer na televisão. Memórias com familiares e amigos. E em muitas delas a menininha saiu junto com o homem,
dando os primeiros passos e passando inúmeros momentos juntos. Foi quando eu soube o quão próximos eles eram. E bem, é isso a história do meu pai. Espero que tenham gostado. Ele tem muito mais histórias naquela funerária. Terei prazer em compartilhá-las com você em outra ocasião. Eu sei que ele teria gostado. Sempre que eu tinha medo, quando criança, de ficar sozinho, meu pai sempre me dizia: na vida você não deve ter medo de fantasmas ou espíritos. Tema os vivos, porque eles podem realmente machucar você. No final da minha adolescência, ganhei algum dinheiro depois que meu pai retirou sua própria vida. Recebi dele uma herança. Na época do falecimento de meu pai, ele e minha mãe possuíam uma cabana em Oregon, perto de Mount Bachelor. A cabana foi colocada à venda porque minha mãe não tinha mais condições de arcar com os pagamentos, e alugá-la também não cobria os gastos. A cabana estava pronta para ser colocada à venda em menos de um mês e estava em processo de finalização de toda a papelada com o corretor de imóveis e o advogado. Então, durante aquele mês, a cabana não seria mais alugada e ficaria vaga. Eu vi isso como uma chance de fugir por um tempo e clarear minha cabeça diante de todas as coisas que estavam acontecendo em minha vida. Saí do trabalho, arrumei meu equipamento de snowboard, peguei meu cachorro à meia-noite e fui no carro do meu pai para a cabana. Meus primeiros 2 dias lá foram normais e nada fora do comum aconteceu. Passei os dias praticamente brincando até a meia-noite na neve e praticando snowboard como sempre fazia com meu pai. Eu estava lá para descansar minha mente, mas minha mente não saía dele. Depois disso fui fazer outras coisas. Estava jogando videogame ou ouvindo música, bebendo e fumando na varanda. Eu já tinha estocado comida, cigarros e bebidas, então estava praticamente de boa. Só ficava na cabana além das saídas ocasionais para ir às encostas com meu cachorro como companhia. Fiquei bastante contente e comecei a me sentir relaxado depois de todo o drama que antecedeu meu passeio. A cabana em si tinha 2 andares. O andar de baixo tinha a sala de estar e um quarto de hóspedes lateral, além de uma pequena cozinha. No andar de cima havia mais 2 quartos, além de uma varanda externa anexa ao quarto principal. A maior parte do meu tempo passava na sala de estar, na cozinha ou no quarto principal. Nunca me aventurei nos outros quartos e sempre mantive as portas que davam para eles fechadas. Chegou o 4º dia e eu estava seguindo minha rotina habitual de brincar com meu cachorro, jogar e assistir. Naquele dia nevou muito forte, então, em vez de ir para as encostas, fiquei em casa. Foi aí que as coisas começaram a ficar um pouco estranhas. Em nossa área, havia apenas 2 outras cabanas adjacentes à nossa, talvez a um quarteirão de distância uma da outra. Todas as outras cabanas, exceto essas 2, ficavam a cerca de 1,5 km de distância. Ao nosso redor, havia principalmente florestas e pinheiros muito altos. Ambas as cabanas estavam vazias e nos últimos dias eu sabia que ninguém estava hospedado lá. Por volta do meio-dia, enquanto estava lá fora com meu cachorro, notei o que pareciam pegadas na neve ao redor de nossa cabana. Ainda estava nevando, então as pegadas pareciam semi-frescas, como se alguém tivesse estado lá nos últimos 20 a 30 minutos antes de mim. Achei que talvez alguém estivesse hospedado na cabana perto de mim, e eu não tivesse percebido. Tudo bem, tanto faz. As pegadas se afastavam da minha cabana e desapareciam na neve em direção à parte mais densa das árvores. Ignorei as pegadas e voltei para dentro. A noite chegou e eu decidi ir para a cama. Meu cachorro estava deitado na cama comigo quando percebi que ele ficou em alerta. Isso foi seguido por ele pulando rapidamente da cama e correndo escada abaixo para a sala de estar. Deitei na cama e fiquei em silêncio. Eu podia ouvi-lo andando lá embaixo, para frente e para trás, e isso deu um pouco de medo. Depois de cerca de 5 minutos, ele correu escada acima até mim e começou a avisar que precisava fazer xixi ou que queria sair. Nós 2 descemos até a entrada externa para ele fazer suas coisas, só que ele não queria fazer xixi. Assim que saímos, ele começou a puxar a coleira, tentando me arrastar para onde ele queria ir. Ele continuou olhando para a parte densa das árvores. Também continuou farejando a lateral da casa e olhando para o telhado. Depois que ele percebeu que eu não iria onde ele queria, ele se sentou e apenas olhou para a escuridão. Um pouco incomum para ele, mas tudo bem. Talvez havia alguns animais da floresta e ele queira perseguir, pensei.
Eu não queria perseguir nada, então puxei-o de volta para dentro e nós dois voltamos para cima. Cerca de meia hora depois, eu estava deitado na cama quando ouvi o que pareciam cascos caminhando no meu telhado. Era apenas uma série de cerca de 6 passos, e eu racionalizei que poderia ser uma pinha caindo de uma árvore no telhado ou talvez um animal da floresta correndo. Mas aqui está a questão. Os passos pareciam estar espaçados como os passos de uma pessoa, então isso estava realmente me assustando. Meu cachorro também ouviu o barulho e correu rapidamente para a porta de tela da varanda, esperando que eu o deixasse sair. Peguei meu casaco e sapatos junto com meus cigarros e lanterna e saí para a varanda. Assim que saí, acendi meu cigarro e comecei a vasculhar o telhado com minha lanterna. Não havia nada ali e a neve no topo estava intacta. Esquisito. Era tudo coisa da minha cabeça? Ao ouvir o barulho, talvez estivesse alimentando minha paranoia. Comecei a me acalmar e relaxar novamente. Meus olhos começaram a se ajustar à escuridão e continuei fumando e apenas olhando para as estrelas e as árvores próximas à nossa cabana. Foi então que o vi, em uma árvore um pouco mais alta que a nossa cabana a cerca de 6 metros da varanda. Vi o que parecia ser um homem agachado entre 2 galhos, mas parecia muito alto, uns 2 ou 3 metros, e era muito magro. Ele estava agachado em um galho, e seus braços brancos assustadoramente longos estavam estendidos acima de sua cabeça, segurando o galho acima dele enquanto sua boca estava aberta e sem expressão. Que porra era aquela? Eu não tinha certeza se estava realmente vendo aquela coisa, e fiquei apenas olhando e sentado ali, imóvel. Quando eu estava quase achando que aquilo era um boneco, meu cachorro se levantou e começou a andar atrás de mim e latir ao mesmo tempo. A coisa ainda não se mexeu. Apaguei meu cigarro e estava pensando em apontar a luz na direção daquilo, mas algo em minha cabeça gritava para não fazer isso, então caminhei de costas para dentro e puxei o cachorro comigo. Uma vez lá dentro, tranquei a porta e iluminei a direção da coisa, mas não havia nada lá. Fechei as cortinas da porta de tela e voltei para a cama. Mais tarde naquela noite ouvi algumas batidas leves na porta de tela, como se alguém estivesse batendo no vidro com os dedos. Foi consistente e não parou por quase 1 hora. Bode parecia olhar para a porta, mas ele não se aproximava mais dela. O mais estranho foi que tive a sensação de que alguém estava me convidando para abrir aquela porta, mas ao mesmo tempo ouvi a voz do meu pai na minha cabeça, me dizendo para ficar na cama e não fazer isso. Escutei a voz do meu pai e simplesmente fiquei onde estava. Acabei desmaiando e acordei de manhã. Não demorei muito para arrumar tudo e dar o fora dali. Prometi a mim mesmo que nunca mais ficaria isolado no meio da floresta sozinho. Há coisas que habitam esses lugares que nem imaginamos, e meu pai estava completamente errado. No ano passado, tive uma experiência realmente assustadora. Moro sozinho e tenho uma casa. Tudo começou quando eu estava em casa uma noite. Provavelmente eram 9 ou 10 da noite. Normalmente fico acordado até tarde, então não estava prestes a ir para a cama nem nada. Quando ouvi uma batida na minha porta da frente. Eu pensei que era incomum. Aproximei-me e olhei pela janela. Havia uma mulher parada ali. Eu não tinha certeza se deveria abrir a porta ou não. Esperei para ver se ela iria embora, mas cerca de 1 minuto depois ela bateu na porta novamente. Resolvi atender e abri a porta para ela. Ela tinha longos cabelos loiros, parecia ter 20 e poucos anos e usava um moletom preto. Logo quando abri a porta, ela me perguntou se poderia entrar. Eu perguntei assustado a ela o porquê. A mulher respondeu dizendo que tinha um cara atrás dela. Eu disse a ela que poderia chamar a polícia, mas ela me interrompeu e perguntou novamente se poderia simplesmente entrar. Eu não deixei, no entanto. Sugeri chamar a polícia novamente, mas ela disse que não. Quando perguntei por que não, ela simplesmente se virou e foi embora rapidamente. Eu estava muito confuso e um pouco assustado com toda aquela interação. Olhei em volta tentando ver se havia algum homem em algum lugar. Eu não vi nenhum, no entanto. A mulher desceu a rua e rapidamente desapareceu da minha vista. Voltei para dentro depois disso e fui para a cama. No dia seguinte eu havia esquecido o encontro. Em geral, fui trabalhar normalmente. Mas depois disso eu estava em casa novamente. E mais tarde à noite. Eu estava na minha sala e notei pela janela alguém passando na frente. Era a mesma mulher da noite anterior.
e ela estava andando na rua em frente à minha casa. Eu não sabia se ela morava no meu bairro. Eu nunca a tinha visto antes até a noite anterior. Também era incomum as pessoas passarem pela minha rua. Portanto, no geral, esta foi uma situação muito estranha. Quando ela estava na frente da minha casa, ela meio que parou e olhou para a minha casa. Eu percebi isso, e então ela pareceu notar que eu estava olhando para ela pela janela. Ela continuou passando pela minha casa. Eu não tinha certeza de quem ela era ou porque ela estava andando pela minha vizinhança daquele jeito. Achei que talvez ela tivesse se mudado para a mesma rua ou algo assim. Mas, honestamente, eu não tinha ideia. Eu a vi novamente no dia seguinte, no entanto. Desta vez eu estava dirigindo para o trabalho e depois de sair do meu bairro, um carro estava atrás de mim. No semáforo olhei para o carro atrás. No meu espelho, o motorista se parecia muito com a mulher que eu via. Eu tinha quase certeza de que era ela, mas ela estava usando óculos escuros, então eu não estava com 100% de certeza. Foi estranho vê-la novamente, mas eu nem pensei que ela estava me seguindo em seu carro. Enquanto eu continuava dirigindo, notei que ela fazia todas as curvas que eu fazia. A essa altura, eu tinha 99% de certeza de que ela era a mesma mulher. Levei cerca de 15 minutos para chegar ao trabalho. Quando cheguei lá, ela entrou no estacionamento atrás de mim. Quando entrei no local onde sempre estacionava, ela passou por um caminho diferente. O carro dela desapareceu da minha vista e eu não sabia se ela estava estacionando ou indo embora. Acabei indo para o trabalho e não a vi durante o resto do tempo que estive no trabalho naquele dia ou quando estava saindo. E nos 2 dias seguintes, eu não a vi também. Fiquei ainda um pouco desconfiado nesses 2 dias e olhava pela janela à noite, mas não a via de jeito nenhum. Então, uma noite, mais uma vez, eu estava sozinho de casa. Só que desta vez era mais tarde, provavelmente um pouco depois da meia-noite. Eu estava prestes a dormir e, na minha cama, ouvi uma espécie de barulho alto. Estava vindo do que parecia ser de fora, perto dos fundos da minha casa. Levantei-me e fui até a minha porta. Foi quando ouvi outro barulho alto. Desta vez ficou claro que vinha da janela traseira. Alguém estava batendo com alguma coisa. Eu não sabia quem era ou o que estavam fazendo, então fiquei no meu quarto. Fechei a porta e liguei para a polícia e disse que achava que alguém estava tentando invadir minha casa. Pouco tempo depois ouvi outro barulho alto, e então parecia que alguém estava lá dentro. Fiquei no meu quarto e rapidamente tranquei a porta. Quem estava dentro da minha casa caminhou lentamente, e logo os ouvi abrindo uma porta no fundo. Eles nunca chegaram tão perto do meu quarto, então parei de ouvir qualquer barulho. Levei um tempo para perceber que eles provavelmente haviam entrado no meu porão. Nos 5 minutos seguintes, tudo ficou em silêncio. Aí a polícia chegou. Saí correndo do meu quarto para deixá-los entrar. Assim que eles entraram, avisei que estavam no meu porão. Eles desceram e pouco tempo depois saíram com a mesma mulher de antes. Eu disse que eram 2 pessoas, pois ouvi claramente os passos de 2 pessoas. Eles disseram que era somente ela quem estava no porão. Realmente, essa parte eu não entendo até hoje. Eu estava prestando muito atenção nos passos. De qualquer forma, fiquei feliz por ela não estar mais me incomodando e comprei uma arma no caso de outra pessoa aparecer em casa, mas isso nunca aconteceu. Até hoje ainda não sei qual era o motivo dela estar me perseguindo. Minha família possui uma propriedade em Vermont que usamos no inverno para esquiar. Fica no topo de uma colina cercada por mata. Os vizinhos mais próximos ficam na estrada, mas longe o suficiente para que você não possa ver suas casas da nossa propriedade. Há um grande galpão do lado de fora onde guardamos muitos de nossos equipamentos de snowboard, além de itens gerais para cuidar do gramado, como pás, ancinhos e tudo mais. Mantemos o galpão trancado sempre que não estamos lá. Uma vez desbloqueado, porém, nós o mantemos desbloqueado durante todas as nossas visitas, pois não nos preocupamos muito com as pessoas vindo e roubando alguma coisa enquanto estivermos lá. A casa real tem um tamanho muito bom. São tecnicamente 3 andares, sendo o 3º andar um espaço aberto que é reservado para meus pais e meus irmãos e não tenho permissão para usá-lo. Num fim de semana, eu estava indo para lá com uma garota, a quem eu iria ensinar a praticar snowboard. Tínhamos lá uma prancha para iniciantes que ela usava junto com todo o equipamento adequado em nossa propriedade. Como fica em uma colina íngreme,
Nós criamos nossa própria pequena encosta personalizada, na qual às vezes descíamos de snowboard ou de trenó para nos divertir. Então, antes de levá-la para a montanha, lhe ensinei o básico. No morro colocamos todo o equipamento e logo no topo do morro comecei a descer lentamente, mostrando a ela os movimentos básicos. Quando fez a primeira tentativa, caiu imediatamente como esperado, mas foi persistente e continuou tentando e se levantando. Cada vez que chegávamos ao sopé da colina, ela melhorava um pouco e então subíamos de volta e fazíamos tudo de novo. Em algum momento, subindo mais alto, nós dois ouvimos uma voz masculina gritar da floresta, provavelmente para nós. Ele disse: "Olá." Começamos a olhar em volta, confusos. Tudo o que vimos foi um monte de árvores e uma camada branca de neve cobrindo o chão da floresta. Você pensaria que seria mais fácil localizar alguém ou algo quando há apenas neve branca ao seu redor, mas não vimos ninguém na floresta. Eu gritei: "Quem está aí?" Nada agora, apenas o silêncio mortal de um lugar isolado no inverno. Melissa e eu ficamos um pouco perturbados, então voltamos para casa e entramos. Não pensei que pudessem ser os vizinhos, porque não vi a entrada por onde passamos ser escavada, e os vizinhos mais acima da colina não teriam motivos para descer daquele jeito. Eu disse a ela que devia ser alguma pessoa aleatória fazendo uma caminhada na floresta e tentando nos assustar. A próxima coisa que fizemos foi ir ao meu restaurante favorito nas proximidades. Depois fomos comprar mantimentos básicos para nos ajudar nos próximos dias. Como já era um pouco tarde, passaríamos o resto da noite apenas relaxando em casa. Jantamos e depois relaxamos perto da fogueira nos fundos. Em algum momento, nós dois ouvimos o som distinto de sapatos pisando na neve não muito longe dali. Desliguei a música por um segundo, mas com o som do fogo ainda não era um silêncio mortal. A essa altura, tudo o que ouvimos parou. Pedi o telefone dela para poder usar a lanterna e apontar para a floresta. Como antes, eu gritei: "Quem está aí?" O que assustou Melissa. Ela pediu para entrar, então nós entramos. Não voltamos para fora naquela noite. Na manhã seguinte, acordei com Melissa saindo da cama. Eu ainda estava cansado, então voltei a dormir e quando acordei novamente, ela ainda não estava na cama. Olhei a hora e já eram 9 da manhã. Então me levantei e abri a cortina da janela. Olhei para o galpão lá fora. A porta estava aberta e vi o hálito de alguém sendo soprado por trás da porta do galpão. Eu me perguntei o que Melissa estava fazendo lá fora. Abri a janela e gritei o nome de Melissa, mas quando ela respondeu, a voz dela veio de dentro de casa, direto da sala. Eu tenho arrepios até hoje com isso. Fiquei observando a respiração de quem estava em nosso galpão. Foi quando olhei melhor ao redor da neve e vi manchas vermelhas que pareciam sangue espalhadas um pouco atrás. Eu gritei: "Quem está no meu galpão?" Alguns segundos depois, fechei a janela e corri para a sala para encontrar Melissa assistindo TV. Ou melhor, agora ela estava mais parada na frente do sofá, preocupada. Olhei pela porta dos fundos e vi um homem sem roupa, todo sujo, com algo vermelho, que era tinta ou sangue. Ele correu para a floresta naquele frio sem roupa. Foi bem bizarro, para dizer o mínimo. Procurei minhas botas, mas quando as calcei já era tarde demais para persegui-lo. Fui verificar o galpão para ver se havia alguma coisa roubada. Mas estava tudo lá, inclusive uma machadinha suja de sangue. Tranquei novamente o galpão só por segurança, pois podia ser uma cena de crime. Eu vi as pegadas daquela pessoa indo da floresta até o galpão e depois de volta à floresta. Porém, eu não estava disposto a seguir as pegadas. Voltei para dentro, tomamos um café e depois liguei para a polícia explicando o que tinha acontecido. A policial me disse que naquela área estava tendo bastante denúncias de rituais envolvendo animais ou algo assim, mas que eles iriam verificar. Certamente era isso mesmo, pois na machadinha tinha pelo de animal preso junto às marcas de sangue. Depois que os nervos se acalmaram um pouco e a polícia passou para pegar o machado, seguimos para a montanha e passamos um dia inteiro praticando snowboard. Melissa pegou surpreendentemente bem e planejamos ter mais um dia amanhã. Depois que voltamos para casa, preparamos um bife para o jantar e depois assistimos a um filme. Não queríamos ficar sentados no escuro novamente depois do que aconteceu noite passada e mais cedo naquele dia. No meio daquela noite acordei com Melissa me sacudindo. Ela me disse para ouvir. Ficamos sentados em silêncio por cerca de 30 segundos antes de ouvirmos uma voz muito longa e prolongada vinda de fora. Melissa estava histérica.
Então ouvimos a voz novamente. Fui até a janela e ela me implorou para não abrir a cortina. Eu disse que ia só dar uma olhada. Levantei suavemente um canto da cortina para espiar lá fora. Não esperava ver nada, além de escuridão total. Abri a janela e uma rajada de ar frio me atingiu no rosto. Eu escutei, com a intenção de ter uma ideia melhor de onde vinha aquela voz. E então, de repente, ouvi passos na neve, ficando muito mais alto. Muito rapidamente, eles estavam vindo em direção à janela. Eu rapidamente puxei para baixo e tranquei novamente. Quem quer que fosse já havia me visto, e a batida na janela confirmou isso. Olhei para Melissa, que estava escondida debaixo do cobertor chorando. Eu disse a ela para ficar quieta. Nunca houve uma batida na janela, nem houve mais conversas lá fora. Passaram-se algumas horas depois de não dormir. Eventualmente, porém, ficamos tão cansados que acabamos adormecendo. Na manhã seguinte, verifiquei a casa e havia pegadas literalmente cercando a casa. Alguém ou várias pessoas circulavam pela casa, aparentemente indo de janela em janela. Tranquei tudo no galpão. Depois arrumamos o carro e voltamos para Rhode Island. Nunca mais fui sem estar repleto de pessoas comigo e me certificar de estar armado. Não tenho certeza do que estava acontecendo naquele lugar, mas não fiquei para saber. Eu trabalhava no turno da tarde, então meu trabalho terminava por volta das 10 da noite, pois tenho que ficar para limpar as salas de aula quando os jovens e professores vão para casa. Havia 2 alunas que estavam na última série do ensino médio. Todos as conheciam porque eram gêmeas idênticas, como 2 gotas de água. Elas até pintaram o cabelo da mesma forma. Ambas eram muito amigáveis e sorridentes. Elas sempre me cumprimentavam quando eu entrava, e era evidente que tinham muitos amigos. Mas um dia uma delas perdeu a vida em um acidente de moto junto com o namorado de outra escola. Fomos todos ao funeral da menina. Professores, funcionários da escola e, claro, todos os seus colegas. Apresentei minhas condolências à sua família e, claro, à sua irmã gêmea, que parecia completamente arrasada com a perda. Alguns dias se passaram depois daquele infeliz acontecimento, dias em que a outra gêmea havia faltado à escola por motivos óbvios, até que numa segunda-feira a vi passando por um dos corredores. Ela parecia muito triste, sem ânimo. Pareceu-me estranho que ela não estivesse rodeada de amigos, mas nessas situações é compreensível que algumas pessoas queiram o seu espaço, por isso não me pareceu tão estranho. Apenas a cumprimentei de longe com a mão e um sorriso, mas ela não retribuiu. Ela passou por mim até que eu não consegui mais vê-la. Eu apenas pensei, coitada, e continuei com o meu trabalho. A tarde passou até escurecer. Já era hora dos jovens daquele turno irem embora. Tive que esperar que eles desocupassem as salas antes de entrar para limpar. Eles sempre as deixavam muito suja, para ser sincero. Então tinha que ficar muito tempo para terminar de limpar e acabo sempre saindo por volta das 10 da noite, quando apenas o segurança daquela escola está lá. Eu finalmente estava terminando o banheiro e só faltava uma sala no segundo andar onde estava. Parei no corredor para tomar um gole de refrigerante, quando de repente ouvi alguém subindo as escadas. Pensei que talvez fosse um professor que tinha esquecido alguma coisa numa sala de aula, pois é muito estranho ter gente na escola nesse horário. Então esperei a pessoa aparecer para ver quem era, mas de repente os passos pararam de ser ouvidos e ninguém apareceu. Fui olhar as escadas, mas não vi ninguém. O andar térreo estava meio escuro, pois eu já havia apagado a luz de alguns corredores, já havia terminado aquele andar. Voltei e, quando estava prestes a entrar na sala que precisava limpar, ouvi alguém se aproximando. Quando me virei, vi que era a menina gêmea. Ela estava parada no meio do corredor com uma cara tão triste que eu não sabia como reagir. Claro que me pareceu muito estranho que ela ainda estivesse na escola, pois já era muito tarde e os alunos iam embora muito mais cedo. Mas pensei que talvez os pais dela tivessem esquecido de buscá-la, por causa da situação que estavam vivendo. Então falei com ela. Perguntei o que ela ainda estava fazendo na escola, se precisava do meu telefone para ligar para os pais, mas ela não me respondeu nada. De repente ela começou a andar para trás até chegar à escada e descer correndo. Corri atrás dela porque não entendi o que estava acontecendo. Quando desci as escadas vi que ela se trancou no banheiro feminino, e claro que eu não ia entrar. Então só conversei com ela do lado de fora,
oferecendo-lhe meu telefone para que ela pudesse ligar para seus pais, ou que me desse o número deles para eu ligar, mas ela não me respondeu nada, até que ouvi um choro. Ela estava chorando lá e eu não sabia o que fazer. A situação estava além da minha compreensão, porque nada parecido com isso havia acontecido comigo desde então. Meus familiares são todos vivos e até hoje nunca perdi ninguém importante. A única coisa que pensei naquele momento foi ligar para a diretora, já que tinha o contato dela no meu telefone para qualquer coisa sobre a escola. Liguei 2 vezes e na terceira ela atendeu. Eu ainda estava do lado de fora do banheiro onde essa garota ainda chorava, enquanto eu contava a situação à diretora. Pareceu-lhe muito estranho, pois me contou que os pais haviam conseguido autorização para a menina se ausentar por 2 semanas, pois iam levá-la ao psicólogo, pois a menina estava se sentindo muito mal. Confuso, continuei insistindo que ela estava lá, trancada no banheiro chorando e que também a tinha visto na hora da entrada e que não sabia o que fazer. Ela me disse para lhe dar 1 minuto, que ela ligaria para os pais para saber o que estava acontecendo e me ligaria de volta. Então desliguei e eu esperei do lado de fora do banheiro feminino, onde a menina ainda estava chorando. Pouco depois recebi uma ligação da diretora com um tom de voz completamente diferente, num tom mais sério. Dom Manuel, acabei de falar com os pais da menina. Disseram-me que ela está em casa. Eles a entregaram o telefone e eu pude falar com ela e ela me disse que não tinha ido à escola desde que sua irmã faleceu. Meu coração bateu como nunca antes. Senti muitos arrepios. Pois bem, naquele mesmo momento o choro parou. Continuei na ligação com a diretora, que falou comigo, mas não respondi. Até que a ouvi me dizer que talvez eu a tivesse confundido, que talvez fosse alguma outra garota que tivesse ficado até tarde na escola. Mas não, eu sabia perfeitamente que era ela. Eu vi muito claramente, não uma, mas 2 vezes naquele dia. A diretora me disse para entrar no banheiro, porque tínhamos que descobrir quem estava lá. Então peguei minhas chaves e abri o banheiro feminino. Não havia ninguém lá, em nenhuma das cabines, pois todas estavam com as portas abertas. Não havia ninguém. E antes que você pense que ela poderia ter escapado, a resposta é não. Para a segurança dos alunos, todas as janelas possuem grades. Então, resumindo, eu experimentei meu primeiro evento paranormal. A diretora estava ao telefone tão surpresa quanto eu, porém acho que ela pensou que eu estava louco. Ela nem sabia o que me dizer. Ela só me disse para ir para casa e descansar, que conversaríamos mais tarde, e desligou. Eu soube naquele momento que a pessoa que vi naquele dia era a menina que havia morrido e não tinha outra alternativa. Peguei minhas coisas e saí imediatamente. Quando saí, o guarda me cumprimentou porque éramos bons companheiros. E aproveitei para perguntar se ele não tinha visto algum aluno entrar ou sair da escola desde que chegou. Ele me disse que não, que a última pessoa que saiu de lá foi a professora. Que depois dela ninguém entrou nem saiu, apenas eu. Ele me perguntou por que eu estava fazendo essa pergunta. A verdade é que não tive vontade de lhe contar nada. Então inventei alguma coisa e saí do lugar. Naquela noite eu não dormi. Fiquei acordado a noite toda pensando naquela pobre garota que havia manifestado. Depois de semanas eu a vi novamente. E sabia que ela não era sua irmã gêmea porque ela já havia cortado e penteado o cabelo de maneira diferente. Continuei a vendo, andando pelos corredores ou simplesmente sentada em um banco. Nunca soube se fui o único que a viu, mas aquela garota continuou lá. Até o dia em que me aposentei e nunca mais voltei para aquela escola. Aqui termina a minha história. Obrigado pela atenção. Era 2005. Aluguei um carro para passar o fim de semana na casa de meus sogros. Eu namorava uma menina muito legal na época e adorava seus pais. Meu carro nessa semana quebrou e queria muito aproveitar meus dias de folga fora de casa. Aluguei um carro e dirigi até a casa dele, que ficava a 100 quilômetros. Já tínhamos marcado tudo o que iríamos fazer nesses dias que eu estaria lá. Churrasco, piscina e pescar na cabana ao lado do rio, que era propriedade dos meus sogros. Eu não gostava muito da minha namorada como gostava da minha ex, mas me sentia acolhido pelos pais dela. Eles eram pessoas muito legais e tinham dinheiro, propriedades, etc. Foi uma viagem muito boa. Parei em alguns lugares para abastecer e comer.
Já era por volta das 6 horas da tarde quando começou a piscar uma luz no painel do carro. Eu não sabia o que era. Fiquei preocupado, pois estava no meio do nada e não sabia o que fazer se acontecesse algo. Ainda faltavam uns 40 minutos até a casa deles. Eu estava num lugar sem área, sem casas, sem pessoas, lojas ou qualquer outra coisa. Era um lugar todo deserto e só havia árvores para todo lado. Meu carro parou e eu fiquei muito nervoso. Desci e fiquei uns bons 10 minutos pensando no que poderia fazer. Nesse tempo não vi um sequer carro passando por mim. Decidi caminhar mais à frente, pois no mapa mostrava que tinha uma estrada a alguns minutos. Fechei o carro e comecei a caminhar. Foram uns 15 minutos andando sem saber o que fazer. Nesse meio tempo avistei 2 carros que nem sequer pararam para ver o que estava acontecendo. Quando cheguei na curva que dava entrada para a estrada, estava um breu. Virei e segui em frente. Era um lugar deserto e a estrada continuou asfaltada por uns 5 minutos. Depois era só terra. Eu andei mais um tempo quando vi tipo um celeiro, só que bem mais pequeno. Olhei pela janelinha que tinha na parte de cima e somente havia um trator velho lá dentro. Olhei em volta e não havia casa alguma. Continuei caminhando e estava começando a ficar com medo. A rua começou a ficar estreita e tomada pelo milharal. Me senti num filme de terror e, sem brincadeira, estava começando a ficar assustado. Pensei que se algo acontecesse comigo, nunca que iriam me achar naquele lugar. Já estava cansado de procurar por ajuda quando bem ao longe avistei uma casa. Era uma casa pequena e estava toda apagada. Caminhei até lá para pedir ajuda ou algo do tipo. Quando cheguei na varanda estava tudo escuro e senti um cheiro horrível. Parecia cheiro de animal morto. Mesmo assim bati na porta 2 vezes contra minha vontade. Aquele lugar era bizarro, eu nunca estive numa situação dessas e nem me imaginei passar por isso. Quando ninguém atendeu, eu comecei a voltar. Olhei para trás e vi que no andar de cima tinha uma luz acesa, mas não era luz. Parecia luz de vela. Dei um grito. Ei, preciso de ajuda, alguém pode me ajudar. Uns segundos depois, uma pessoa abriu a janela. Era um homem bem estranho. Ele começou a murmurar umas palavras, mas eu não entendi nada do que ele disse. Ele colocou a cabeça para dentro e desceu até a porta da frente. Estava tudo escuro e eu estava morrendo de medo. Quando ele se aproximou de mim, eu pude sentir um cheiro horrível nele e percebi que estava com marcas em sua roupa. Parecia marcas de sangue. Eu disse obrigado e a primeira coisa que fiz foi dar as costas e voltar para a estrada. Assim que eu comecei a andar, ele começou a me seguir. Ele claramente era uma pessoa com problemas mentais, mas o que ele estava fazendo naquela situação sozinho? Eu me perguntei. Ele me seguiu por uns 10 minutos a uns 5 metros de distância. Eu o tempo todo olhava para ele com medo de fazer algo contra mim. Quando eu percebi que ele começou a acelerar o passo, eu comecei a correr. Ele gritava algumas coisas que não dava para entender. Eu corri o mais rápido que pude até a estrada. Percebi que ele entrou no milharal e não estava mais me seguindo. Aquela era a situação mais doentia que passei. Corri por muito tempo até o carro e quando cheguei perto dele vi que tinha uma viatura da polícia. Cheguei perto do policial e ele me perguntou se era meu carro. Eu disse que sim. Ele disse que estava vindo de uma ocorrência quando viu o carro sozinho no meio do nada e foi verificar. Eu estava sem fôlego e assustado. Ele me perguntou o que estava acontecendo. Eu lhe contei tudo. O homem que correu atrás de mim. Aquela casa com um cheiro horrível. Ele disse que naquela casa mora um pai e um filho com problemas mentais. Ele me perguntou se eu havia visto o fazendeiro. Eu respondi que não, que o filho havia corrido atrás de mim, que ele estava cheirando muito mal e que estava com a roupa suja de sangue. Ele mandou eu entrar na viatura e ir até lá com ele. Eu disse que não queria, pois aquela situação já havia me deixado com medo. Ele entrou no carro e quando ele ligou eu decidi ir. Fomos até lá e quando chegamos perto da entrada a porta estava aberta e o cheiro estava ainda mais forte. Era um cheiro horrível, eu nem sei explicar. Ele ligou o interruptor, porém a luz não acendeu. Então ele tirou a lanterna da cintura e começou a andar pela casa. Não havia sinal do homem que eu havia visto. Enquanto ele sobe para o quarto, eu estou no canto da sala. Foi quando eu escuto ele falar. Oh meu Deus! Eu subo até metade das escadas e pergunto o que havia acontecido. Ele diz que o fazendeiro, que eu não me lembro o nome, estava morto no quarto. Imediatamente ele vai até o carro e pede ajuda para mais viaturas. Foram uns 35 minutos até chegarem e nem sinal do homem. Quando chegaram, eles foram procurar perto do lugar que eu falei que vi ele entrar no milharal. Mas ele não estava. Encontraram ele no pequeno celeiro em que estava o trator.
Vou resumir essa parte. O pai dele teve um infarto que ocasionou em sua morte. Disseram que ele já estava morto há pelo menos 2 semanas pelo estado de decomposição. O filho, com problemas mentais graves, estava se alimentando dos restos do pai. Havia comida na casa e não se sabe o porquê dele ter feito isso. Porém, foi muito triste saber disso. Isso me causou um trauma, e aquele cheiro ainda sinto quando falo sobre isso. É um cheiro que ninguém tem noção até sentir pela primeira vez, e ele empregar em sua mente. Os policiais me ajudaram com o carro, eu não passei o final de semana na casa da minha namorada. Ocasionalmente terminamos 2 meses depois. Enquanto ao filho do fazendeiro, ele ficou em um centro para pessoas especiais. Teve reportagem naquela época sobre isso, e eu até fui chamado para falar, mas optei por não aceitar e tentar esquecer aquela situação. Era final de novembro. Sei bem disso porque foi na semana em que fui demitida do meu emprego. Conheci esses canais de relatos há pouco tempo e decidi só por agora trazer minha história. A história do pior dia da minha vida. Meu marido estava trabalhando muito nesse mês de novembro. Ele é gerente de uma concessionária. Ele entrava para trabalhar às 6 da manhã e estava saindo somente às 9 da noite e repetindo tudo no outro dia. Enquanto eu estava trabalhando, não ligava muito. Porém, desempregada e ficar sozinha em casa o dia todo é muito ruim. Aproveitei que meus pais estavam em casa essa semana em comum e pedi permissão para ir à casa deles. Meu pai recentemente havia se aposentado e estava dando a volta pelos Estados Unidos com minha mãe. Ele tinha prometido comprar um motorhome quando se aposentasse. E pelo que parece, cumpriu a promessa. Quando liguei para eles, eles disseram que eu poderia ir até a casa deles e até dormir lá se quisesse. Mas eu só queria passar o dia e distrair a cabeça. Preparei o café da manhã do meu marido assim que ele acordou. E quando deu 8 horas, eu fui até a casa deles. A casa dos meus pais fica a cerca de 2h30 da minha. Somos da Carolina do Norte. Então fiquei lá o dia todo, ajudei minha mãe com suas flores, conversei com meu pai sobre a vida e disse que estava muito feliz por eles. Ele me mostrou o motorhome por volta da 1h da tarde. Foi então que ele perguntou se eu queria dirigir. Eu aceitei imediatamente. Também tenho o sonho de ter um. Só que no momento não é possível. Entrei e era lindo. Meu pai estava ao meu lado o tempo todo. Estávamos andando por um bairro bem deserto e como era na parte da tarde, não tinha tanto movimento. Assim que saímos de casa, alguns minutos antes, demos de cara com um carro todo preto. Não era possível enxergar por dentro, porém tanto faz, não tínhamos dado atenção a isso. Porém, demos atenção quando no caminho de ida e volta avistamos 3 vezes o mesmo carro. Até brinquei com meu pai dizendo, parece que eles estão nos seguindo. Meu pai ficou quieto e colocou a mão na cintura. Meu pai é militar aposentado e nem me passou pela cabeça que poderia ser uma coisa mais séria. Porém, voltamos normalmente para casa e nada aconteceu durante o resto do dia. Não vi a hora passar. Eram 6h30 da tarde e eu precisava ir embora para encontrar meu marido em casa às 9h. A hora que geralmente ele chega. Me despedi dos meus pais e percebi que meu pai ainda estava preocupado com a questão daquele carro. Porém, não tinha o que fazer, eu precisava ir embora. Peguei meu carro e coloquei uma música alta, e foi tudo muito calmo por uns 20 minutos mais ou menos, até que meu carro começou a parar. Eu estava no meio do nada, só tinha árvores ao meu redor. Foi quando eu olhei e vi que meu carro estava sem combustível. Eu fui para a casa dos meus pais e estava voltando para casa sem abastecer meu carro. Eu me senti uma idiota, tentei ligar para meus pais, mas não tinha área naquela região. Estava tudo tão escuro e estava começando a ficar com medo. Não tinha visto nenhum carro passar desde o momento em que meu carro parou. Foi quando comecei a pensar em ir mais à frente atrás de um sinal de celular, que vi um farol atrás de mim. Ele ainda estava longe, porém já conseguia ver que era um carro escuro. Quando o carro se aproximou, senti meu corpo paralisar e meu peito gelar. Era o mesmo carro que estava seguindo eu e meu pai. Poderia ser outra pessoa, mas qual era a probabilidade? Percebi que ele estava diminuindo a velocidade e acabou por parar o carro atrás de mim. Tranquei todas as portas e fiquei com uma faca de passar manteiga na mão. Foi a única coisa que achei para usar como arma. Enquanto pensava no que poderia acontecer, ele bate no vidro do carro. Eu dei um grito de susto. Ele pergunta se eu não tinha visto ele chegar. Eu respondo que sim. Mas como estava no meio do nada, preferi trancar as portas. Ele perguntou o que havia de errado com o carro e eu disse que estava tudo bem com o carro, que tinha parado para fumar e ligar para uma pessoa.
Ele então pede o isqueiro. Eu digo que não irei abrir a janela e que era melhor ele ir embora. Ele faz uma cara como se não tivesse gostado. Concordo que fui um pouco grosseira, mas não tinha outra alternativa. Eu estava quase me infartando de medo e não sabia o que fazer. Foi quando ele se virou e foi até seu carro. Ele ficou parado lá dentro por um minuto olhando para mim. Eu pude ver pelo retrovisor seu olhar demoníaco. Estava vindo outro carro. Acho que foi isso que fez ele ligar e sair. Eu estava nervosa e quase chorando. Após uns 30 minutos, criei coragem e saí do carro, dizendo para mim mesma que pediria ajuda à primeira pessoa que passasse. E foi o que fiz. 10 minutos depois, eu estava agachada atrás do carro quando vi uma família vindo até mim. Eu entrei na frente do carro pedindo por ajuda. Primeiramente, eles ficaram com medo, mas posteriormente desceram para me ajudar. Eles eram pessoas incríveis e me deram carona mais à frente, onde consegui ligar para meus pais e meu marido para avisar o que havia acontecido. Eles foram até mim, e eu contei para meu pai que tinha visto o mesmo carro preto da última vez. Eu disse a ele que aquele cara era muito estranho e tinha um olhar frio. Disse a ele que o homem ficou pelo menos um minuto me olhando de dentro do carro dele quando o expulsei. Ele ligou para alguns amigos e pediu para tentar localizar o carro. Era um Toyota meio antigo, todo preto, até as rodas. Não demorou muito para tudo aquilo me dar muito mais pavor do que já havia dado. Meu pai recebe uma ligação 2 horas depois. Disseram que encontraram o carro abandonado em uma estrada mais à frente de onde eu estava, só que virando à esquerda para uma estrada de terra. Dentro do carro havia um homem e no porta-malas uma mulher. O homem com o nome de Danis havia se matado, e a mulher que estava no porta-malas estava dentro de uma mala em pedaços. Eu entrei em choque ali mesma. Precisei me sentar para raciocinar o que estava acontecendo. Pela descrição, era o mesmo carro todo esse tempo. Até hoje não sabemos por que ele estava seguindo eu e meu pai. Porém, a causa do assassinato foi por motivos envolvendo traição e drogas. Também não se sabe o certo por que ele se matou, mas eu tenho certeza que quase entrei na sua lista e agradeço a Deus por não ter descido do carro naquela hora na pista. Muitas coisas ainda permanecem um mistério para mim. Meu pai e meu marido hoje em dia nem me deixam sair mais sozinha. E sempre me perguntam se já abasteci o carro antes de sair. Esse dia foi um dia daqueles que você nunca quer lembrar. Saí com minha namorada até um restaurante, para um jantar de aniversário entre amigos. Meu amigo de infância William estava fazendo aniversário, e como ele não tem família, convidou eu e minha namorada para irmos até um restaurante para comemorar. Quando chegamos lá, tudo estava perfeito e ficou assim por um grande período. Minha namorada do nada decide que está com frio e me pede para ir até o carro pegar sua blusa. Eu disse a ela que daria a minha, pois estava chovendo lá fora e não queria sair na chuva. Ela recusou e William disse que iria já que estava de calça e não se importava de molhar. Porém, me senti um otário e decidi ir eu mesmo pegar. Chegando até meu carro no estacionamento, a primeira coisa que notei embaixo daquela fina chuva foi um cara parado do outro lado do estacionamento. Ele estava sentado sob o capô do carro com uma lata de cerveja na mão. Ele acenou para mim e eu acenei de volta. Entrei no carro, peguei a blusa e saí. Quando dei 2 passos para trás, pensei em não ter fechado a porta de trás, pois ela não estava fechando sozinha. Então virei para verificar e vi que o homem estava vindo em minha direção, mas ele estava bem longe. Verifiquei, me virei e voltei a andar para o restaurante. Algo naquele homem acendia uma luz vermelha em minha cabeça. Porque alguém ficaria na chuva daquele jeito? Voltei ao restaurante e contei para William sobre aquele cara. Ele deu risada, mas pediu para tomar cuidado. Não aconteceu nada por 1 hora. Chegou a hora de ir embora, nós se despedimos e fomos cada um para seu carro. Liguei o carro e a chuva começou a aumentar. Já aquele homem, nesse momento, eu nem lembrei dele. Segui para casa e estava chovendo muito. Era cerca de 30 minutos até minha casa. Mas não dirigi nem 10 minutos até que o carro parou. Eu olhei no ponteiro e estava sem gasolina. Eu, sem entender nada, pergunto para mim mesmo o que estava acontecendo. Eu tinha abastecido naquele mesmo dia. Paramos em uma rua muito escura e tinha somente 2 casas. Eu peguei o celular e iria ligar para o William, quando escutei um som muito alto. Eu não sabia se tinha vindo do carro ou de fora, mas só vi o vidro se estilhaçando e minha namorada gritando. Atrás de nós tinha um carro com os faróis todos desligados.
Ele estava a uns 10 metros de distância e percebi que era o mesmo homem que estava no estacionamento. Eu abro a porta e mando minha namorada correr para a única casa mais próxima. Enquanto ela corre, eu fico agachado com o celular na mão. William atende e eu digo que aquele mesmo homem do estacionamento estava atrás de nós e tinha atirado em mim. Ele grita perguntando onde estamos e que iria chamar a polícia. Eu mando a localização no celular dele em tempo real e ele chama a polícia para mim. Olho para trás e não vejo nada além de escuridão. Minha namorada não está ali e eu não faço ideia de onde ela esteja. Fico preocupado e quando olho para frente vejo que não tem ninguém no carro. Não sabendo onde ele está, a primeira coisa que vem em minha cabeça é correr para o meio das árvores. Corro o mais rápido que posso e ouço mais um tiro. Entro em desespero, pois não sei se foi para mim ou para minha namorada. Corro por mais uns segundos quando ouço alguém me chamando. Era minha namorada, escondida atrás de uma grande lata de lixo próxima a uns arbustos. Eu pergunto por que ela não correu para a casa. Ela responde que era uma casa em construção e que não tinha ninguém. Com medo do cara se aproximar, mando ela correr mais para frente, enquanto eu ficava ali esperando William com a polícia. Demorou uns 5 minutos para eu ouvir mais um tiro bem à frente. Um tempo se passou e eu escutei alguém gritar. John! John é meu nome, mas não era a voz do William. Tremendo de medo, saí correndo e ele gritou que era um policial. Eu parei e realmente era um policial. Perguntei se William estava ali e ele disse que sim. E que o homem havia sido baleado por se recusar a abaixar a arma. Fomos mais à frente procurar minha namorada e a encontramos. Voltamos até os outros policiais e fomos para a delegacia. Demos nosso depoimento e fomos liberados. Toda aquela situação tinha acabado comigo, assim como também deixou minha namorada bem traumatizada. Quando o homem deu seu depoimento, ele disse que estava sob efeito de álcool e que foi atrás de mim, pois eu não havia falado com ele no estacionamento. Ele foi o causador da falta de combustível do meu carro e ele foi atrás de mim com esse motivo fútil para me matar. Eu nunca vou perdoar esse desgraçado. Eu moro no condado de Burt. Estou acostumada com o estilo de vida tranquila por conta da área rural. Você tem algumas coisas estranhas aqui e ali, mas geralmente não é nada ruim. Tenho um belo terreno com meu marido, meu horário de trabalho flutua. Às vezes eu trabalho de dia, às vezes eu trabalho à noite. Isso aconteceu numa noite em que eu estava voltando para casa depois do turno da noite. Então devia ser umas 3 da manhã. Meu telefone estava quase morto. Eu estava com fome. Estava cansada e só queria comer alguma coisa e chegar logo em casa. Parei em um posto de gasolina para comprar $10 em gasolina e também um sanduíche embalado, que comecei a comer dentro do café do posto de gasolina. Um cara esquisito ficou me olhando um pouco até sair do prédio sem comprar nada. Depois de comer, saí para abastecer e voltei para o carro. O cheiro de gasolina estava forte por algum motivo. Essas estradas são muito escuras e sinuosas à noite. Então eu estava dirigindo devagar, especialmente porque estava cansada depois de um longo dia de trabalho. Então algo inesperado aconteceu. O combustível estava acabando e a luz acendeu e apitou. Eu não tinha ideia do que estava acontecendo. Não gosto de carros e nunca fiquei sem gasolina antes disso. A princípio pensei que o computador estava com problemas, então parei e desliguei o carro. Mas a agulha ainda estava lá embaixo. Tentei continuar dirigindo, mas o motor morreu. Comecei a ter um ataque de pânico. Liguei para meu marido logo de cara e graças a Deus ele atendeu. Eu perguntei a ele como o meu carro ficou sem gasolina depois que abasteci. E quando saí do carro senti cheiro de gasolina. Eu disse isso a ele e ele disse: parece que está com um vazamento. Ele me disse que iria direto para lá e ligaria para a nossa empresa de assistência rodoviária. Mas então ouvi um carro vindo sem faróis e de repente ele parou não muito longe do meu carro. De repente pensei em mencionar aquele cara esquisito que estava me observando no posto de gasolina e perguntei ao meu marido se havia alguma chance de ele ter feito alguma coisa com meu carro. O tom do meu marido mudou repentinamente para mais preocupado. Ele disse: sim, há uma chance de ele ter cortado sua linha de combustível. Eu não sabia o que isso significava. Tudo o que eu sabia era que precisava correr. Tirei as chaves da ignição, fechei a porta e tranquei para que os faróis se apagassem. Meu telefone estava ligado, então eu disse a ele para me mandar uma mensagem quando ele estivesse perto. Saí correndo da estrada e fui em direção à primeira casa que encontrei. Corri pela longa entrada e subi pela propriedade até a porta da frente. Todas as luzes da casa estavam apagadas. Ainda toquei a campainha várias vezes. De qualquer forma, eventualmente uma luz acendeu
e então a porta se abriu. Um homem de 60 anos abriu a porta. Ele parecia ter acabado de acordar. Pedi a ele que me deixasse entrar para me esconder e carregar meu telefone. Depois de explicar um pouco, ele abriu a porta totalmente e me deixou entrar. Pedi a ele um carregador de iPhone e ele disse que iria procurar um. Então me pediu para sentar na sala. Eu sentei, ainda com meu uniforme de enfermeira, sentindo uma mistura de emoções. O homem gritou da cozinha perguntando se eu queria um pouco de água. Eu disse, sim, por favor. Mal sabia ele que vi seu reflexo em um espelho da sala que dava visibilidade para a cozinha. Eu o vi encher um copo com água. E sei com certeza que o vi jogar algo na água. Ele saiu da vista do espelho, mas a torneira ainda estava aberta. Ele deixou ligada por mais 30 segundos antes de desligar. Ele voltou para a sala com um copo d'água e me entregou. Agradeci e ele se sentou e apenas olhou para mim. Então me pediu para explicar a situação novamente. Respondi a ele que realmente precisava de um carregador para poder entrar em contato com meu marido. Ele disse, certo, e subiu as escadas. Verifiquei meu telefone e estava em 2%. Usei a bateria restante para enviar minha localização atual ao meu marido, apenas para garantir. Então senti o cheiro do copo, embora não cheirasse a nada. Eu sabia que ele colocou alguma coisa. Agora eu tinha que tomar a decisão de sair ou não. Por um lado, eu precisava muito carregar meu telefone. No outro, eu tinha certeza de que ele fez alguma coisa com essa água. Eu o ouvi descendo as escadas e ele disse que não tem carregador de iPhone porque tem Android. Depois que ele disse isso, levantei-me e fui direto para a porta. Eu não sou uma idiota. Uma vez lá fora, corri de volta pela entrada até a estrada. Tive vontade de vomitar. Eu não conseguia acreditar que 2 incidentes potenciais separados de 2 homens diferentes aconteceram em uma noite. Eu rastejei ao longo da estrada, atrás das árvores. Peguei meu telefone e enviei minha localização atualizada. E foi nessa hora que minha bateria acabou. Esperei até ver os faróis familiares da caminhonete do meu marido e saí agitando os braços. E graças a Deus era ele. Entrei e deixei todas as minhas emoções saírem, chorando com ele sobre o que acabei de passar. Ele nos levou até o meu carro e não havia mais carro atrás do meu. Minha janela traseira foi quebrada, no entanto, e parecia que alguém havia entrado no banco de trás. Mas, de qualquer maneira, não sobrou nada de alto valor no meu carro para ser roubado. A bateria do meu carro também estava descarregada. Quando contei ao meu marido sobre o homem que tentou potencialmente me dopar, ele estava tão furioso que queria arrombar sua porta. Mas eu disse a ele, não, vamos esperar o caminhão de reboque chegar. Esperamos um pouco antes que ele chegasse e meu carro fosse rebocado para a concessionária. Meu marido estava certo. Meu carro foi vandalizado e a linha de combustível foi completamente cortada. Graças a Deus eu estava de folga nos próximos dias, porque precisava de algum tempo para me recuperar mentalmente desta noite. A ideia de que 2 vezes, na mesma noite, quase fui vítima de alguns homens, eu simplesmente não consegui superar.